Um buraco negro é uma região esférica do universo, uma espécie de bolha espaço-temporal com uma gravidade intensa. Essa bolha atrai objetos como se estivesse puxando o tecido do espaço-tempo, semelhante a uma estrela ou um planeta. A superfície da bolha é chamada de horizonte, dividindo o universo em duas regiões, exterior e interior. Abaixo do horizonte, o tecido do universo é puxado tão rapidamente que nada, nem mesmo a luz, pode escapar. Hoje sabemos que nosso universo contém muitos buracos negros que estão muito distantes e não representam perigo para nós. No entanto, podemos nos perguntar, por curiosidade, o que veríamos se caíssemos em um deles. Responder a isso nos permitirá melhorar nossa compreensão dos fenômenos extremos de nosso universo e corrigir algumas concepções erradas comuns sobre o assunto. Nossa galáxia, a Via Láctea, abriga em seu núcleo um buraco negro supermassivo chamado Sagitários A Estrela. Usando uma espaçonave, nos aproximamos dele a uma distância razoável e saltamos para o vazio do espaço. Aqui começa a nossa queda. Durante a queda, antes mesmo de começarmos a cair, nos deparamos com um problema. O buraco negro é supermassivo, sua gravidade equivale a uma massa de milhões de vezes maior que a do Sol. Com uma atração tão forte, ele captura estrelas e matérias próximas, formando um disco espesso de plasma que orbita ao redor dele. Esse disco gira incrivelmente rápido, quase na velocidade da luz, e perde energia por atrito, causando turbulências que o aquecem. Isso produz radiações intensas como luz ultravioleta, raio-x e raios gama, que nos cegam instantaneamente e correm o risco de nos queimar vivos. O próprio plasma, que pode atingir bilhões de graus, também pode nos queimar vivos. Daqui em diante, assumiremos que estamos equipados com um traje espacial extremamente resistente que nos permite suportar o calor e filtrar qualquer radiação prejudicial. No entanto, apesar do traje espacial, o disco ainda parece extremamente brilhante e não podemos distinguir nada. Vamos imaginar que nosso capacete tem uma viseira que ajuda a reduzir o brilho do disco, permitindo-nos observá-lo em detalhes e ver as estrelas ao fundo. Inicialmente, notamos que o disco é azul dentro de todo o espectro eletromagnético produzido. Nossa viseira filtra tudo exceto a luz visível, que é a luz que nossos olhos podem ver. Nesse espectro, o disco emite mais azul, pois essa é a cor mais energética, o mesmo efeito que dá às estrelas muito quentes uma tonalidade azulada. Curiosamente, um lado do disco parece mais brilhante que o outro. Para entender, a matéria orbita muito rapidamente, de modo que um lado se aproxima de nós em alta velocidade, enquanto do outro lado se afasta. De um lado, as ondas de luz se acumulam, chegando a nós com maior frequência, enquanto do outro lado a luz é esticada, chegando com menos energia. Isso é chamado de efeito Doppler, o mesmo fenômeno que ocorre com ondas sonoras quando um carro atravessa a rua. Olhando para o buraco negro, vemos que a parte de trás do disco parece distorcida, como se estivesse dobrada em torno do horizonte, formando um anel de luz. Isso ocorre devido à forte gravidade do buraco negro, que desvia os raios de luz atuando como uma lente gravitacional. Olhando em uma direção, observamos objetos que estão na verdade localizados em outro lugar. Finalmente, as estrelas ao fundo parecem levemente azuladas. Não percebemos, mas o buraco negro distorce o tempo de modo que nosso relógio fica ligeiramente mais lento do que o das estrelas distantes. Em comparação com nosso relógio, a luz das estrelas parece acelerada, a ponto de vê-la mais azul do que sua cor original. Surpreendentemente, durante os primeiros 10 minutos de queda, o buraco negro parece se afastar. Estamos nos aproximando cada vez mais dele, mas sua imagem parece encolher cada vez mais. Imagine jogar uma bola através de um carro. A bola é lançada a 90 graus e atravessa o carro de lado a lado, e o passageiro vê a bola atravessando o carro a 90 graus. Agora, imagine que o carro está se movendo. Desta vez, o passageiro vê a bola vindo de frente com um pequeno ângulo. Porque o carro está em movimento, objetos que o atingem parecem vir de uma direção diferente, mais pela frente. Em nosso caso, a situação é análoga, apenas com raios de luz em vez de uma bola. Recebemos a luz do disco de uma certa direção, mas porque estamos nos movendo em direção ao buraco negro, os raios parecem chegar de uma direção diferente, comprimida para frente. Isso é chamado de aberração. Após esses primeiros 10 minutos, estamos agora caindo muito rapidamente, a 4% da velocidade da luz. E a partir deste ponto, o buraco negro começa a crescer em nosso campo de visão. À medida que os minutos passam, descemos gradualmente em direção ao buraco negro.
nossa velocidade aumenta e recebemos a luz à nossa frente com uma intensidade cada vez maior, enquanto a luz atrás de nós parece escurecer. Mais uma vez, o efeito Doppler está em jogo. Ao cair em direção ao buraco negro, alcançamos a luz à nossa frente, enquanto a luz atrás de nós tem mais dificuldade em nos alcançar. Se olharmos para trás, notaremos que o relógio dentro da espaçonave parece estar funcionando mais devagar do que antes. O efeito é sutil, mas ainda é perceptível. Isso também é devido ao efeito Doppler. Se imaginarmos que o relógio emite um sinal a cada segundo, esses sinais levam mais tempo para nos alcançar, e assim observamos a contagem em câmera lenta. Os minutos passam e gradualmente voamos sobre o disco de matéria. De repente, após 57 minutos de queda, o disco parece desaparecer. Acabamos de atingir o ponto além do qual a matéria não pode mais orbitar o buraco negro de forma estável. A gravidade é tão intensa que a essa distância o plasma começa a tomar forma de espiral rapidamente em direção ao buraco negro. As coisas vão ficar muito mais rápidas. Apenas 2 minutos depois estamos 2 vezes mais perto do horizonte. A partir de agora, qualquer luz vinda de fora está destinada a cair no buraco negro. Isso é chamado de esfera de fótons. Nessa distância, é possível que até a luz orbite o buraco negro. À medida que nos aproximamos mais e mais, os passageiros que permaneceram na espaçonave veem nossa imagem desvanecer e gradualmente desacelerar até congelar no horizonte. A luz que emitimos leva cada vez mais tempo para escapar do buraco negro, sendo recebida cada vez mais lentamente e desaparecendo gradualmente. Os passageiros nunca nos verão cruzar o horizonte, mas para nós, apenas 24 segundos após cruzar a esfera de fótons, é hora de alcançar o horizonte. Depois desse momento será impossível voltar. Mas o que vemos ao cruzar o horizonte? Surpreendentemente, nada de especial acontece. Na verdade, seria muito difícil determinar exatamente quando cruzamos o horizonte. Ainda recebemos a luz de estrelas distantes que cai com a gente. Ainda podemos ver a espaçonave em órbita na qual o relógio, mesmo parecendo mais lento, ainda está passando o tempo. E ainda podemos ver perfeitamente nosso corpo, e em particular nossos pés, porque mesmo que toda a luz seja direcionada para dentro, ela ainda pode se mover para cima em relação a nós e chegar aos nossos olhos. Esse é realmente um princípio fundamental. Em escala global, o espaço-tempo é curvado pelo buraco negro e gera este horizonte dentro do qual os objetos estão desconectados do exterior. Mas em escala local, o espaço-tempo é quase plano e a curvatura não é perceptível, o que significa que tudo se comporta normalmente. Além disso, ao contrário do que se poderia pensar, a imagem do buraco negro não parece nos envolver de maneira alguma. Mesmo que estejamos agora dentro do buraco negro, sua imagem ocupa apenas 15% do nosso campo de visão. O resto ainda está preenchido com estrelas. Isso se deve novamente ao fenômeno da aberração. Agora que nos movemos extremamente rápido, a luz que chega dos lados e mesmo de trás parece vir da frente. Nosso campo de visão está contraído à nossa frente e alargado atrás de nós. Em particular, a espaçonave atrás de nós parece crescer mesmo que estejamos nos afastando dela. Cruzamos o horizonte e nada de especial aconteceu. No entanto, a partir de agora, se tentarmos enviar um sinal para o exterior, ele nunca atingirá seu destino. Abaixo do horizonte, tudo está destinado a cair para baixo, sem esperança de nunca sair. É após mais 30 segundos, pouco antes de alcançar o centro do buraco negro, que num piscar de olhos sentimos uma força incrivelmente poderosa que nos estica até deslocar nosso corpo. Isso é chamado de espaguetificação. Como nossa cabeça está mais longe do centro do que nossos pés, a diferença de atração é tal que nosso corpo é rapidamente despedaçado. Em nossos momentos finais, temos a impressão de cair em uma superfície plana, como se estivéssemos alcançando a superfície de um planeta totalmente negro, enquanto um círculo de luz se intensifica ao nosso redor. 1/10 de segundo depois, os restos despedaçados de nosso corpo atingem o centro do buraco negro. Nossa jornada termina aqui por enquanto. A física moderna não pode descrever o que acontece tão perto do centro de um buraco negro. Nossas teorias atuais descrevem singularidades, pontos onde a curvatura do espaço-tempo se torna infinita, mas os cientistas suspeitam que essas singularidades não existem de fato.
Teríamos que unificar a gravidade com a física quântica se quisermos entender essas regiões extremas do cosmos. Por enquanto, algumas hipóteses até questionam se seria possível sobreviver à travessia do horizonte. Além disso, na realidade, buracos negros podem ter um momento angular que gera efeitos estranhos com múltiplos horizontes e instabilidades matemáticas cujas consequências ainda não entendemos. Dito isso, nossas teorias atuais ainda nos dão uma boa ideia do que veríamos. Em particular, podemos corrigir algumas concepções errôneas comuns. Por exemplo, o disco ao redor do buraco negro não é laranja, mas azul. Se algumas imagens o mostram como laranja, é porque usam cores falsas que representam apenas a luminosidade, não a cor real na luz visível. Outra história difundida é que observaríamos toda a história do universo desdobrar diante de nossos olhos, enquanto nosso campo de visão seria engolido pelo buraco negro. Isso também está errado, pois esquece de levar em conta o efeito Doppler e a aberração da luz. No entanto, há muitos mistérios a serem resolvidos e teremos que esperar até que nossas teorias se aperfeiçoem para entender o que realmente acontece no coração de um buraco negro real.